Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do canal para mais uma bateria de resolução de questões de informática da banca VUNESP. Esse é o nosso bloco 2 de questões comentadas. Prepara aí o teu material e bora lá começar. O usuário de um microcomputador deseja conectar um dispositivo com padrão USB 3.0 em uma porta USB 2.0. Assinale a alternativa que representa corretamente a consequência dessa possível ação. Pessoal, uma porta USB 3.0, uma das suas principais características é a possibilidade de alta taxa de transmissão de dados. Essa porta USB 3.0 pode chegar a uma velocidade de transmissão de até 5 GB por segundo. Só que para que você consiga aproveitar ao máximo esse tipo de conexão, ambos os dispositivos têm que ter o mesmo padrão. Ou seja, o dispositivo a ser conectado, imagina só que aqui é um pendrive, e esse pendrive tem a sua conexão USB 3.0, e a porta USB a qual esse pendrive será conectado também tem que ser do padrão 3.0. Se você conectar um dispositivo 3.0 em uma porta USB 2.0, você não vai conseguir aproveitar essa transferência de alta velocidade. Então veja o que é que diz a letra A. A velocidade do dispositivo conectado estará limitada à velocidade da porta USB 2.0 do microcomputador. Esse é o gabarito da nossa questão. Então, esse dispositivo aqui ficará com a sua velocidade limitada ao padrão da porta USB 2.0. Assinale a alternativa que descreve corretamente uma boa prática relacionada ao uso e manutenção de drivers de dispositivos de microcomputadores. Drivers nada mais são que programas responsáveis por fazer a conexão de um determinado dispositivo com o sistema operacional. Por exemplo, quando você instala uma impressora no seu computador, que você conecta o cabo USB no computador e na impressora, você precisa instalar o drive dessa impressora para que o sistema operacional reconheça esse dispositivo e ele comece a funcionar corretamente. Se você não fizer a instalação do drive, você não vai conseguir utilizar a impressora. Então, pegando essa ideia de como funciona o drive, fazendo essa conexão com alguns dispositivos, o ideal é que você mantenha sempre esses drives atualizados para que você consiga aproveitar o melhor desempenho dos dispositivos. Então, pegando essa ideia, veja o que é que diz a letra C. Manter os drivers atualizados pelos respectivos fabricantes pode melhorar o desempenho e a segurança dos dispositivos instalados em um computador. De fato, é isso aqui que você precisa fazer com relação ali à instalação de drivers para que você consiga aproveitar cada vez mais os dispositivos que estão conectados à sua máquina. Então, gabarito, letra C. Um usuário de computador já conta com um software capaz de ler arquivos do tipo PDF. Esse usuário deseja obter e instalar outro aplicativo para realizar tal função. Nesse caso, é correto afirmar que... Pessoal, a pergunta que fica aqui é a seguinte. É possível você ter dois aplicativos, dois programas instalados no seu computador para a mesma finalidade? Ou seja, ler um arquivo do tipo PDF? A resposta é sim. Então, você pode ter o programa A e agora deseja instalar o programa B. E os dois programas vão funcionar normalmente. A única questão que fica aqui é que um programa vai ser utilizado como padrão para a leitura. Então, você pode alternar entre os programas, mas o sistema operacional ele vai direcionar um programa como sendo padrão. Mas não há nenhum problema ter os dois programas para a mesma funcionalidade. Então, veja o que é que diz a letra B. O novo aplicativo pode ser instalado
sem que haja necessidade de desinstalar o aplicativo já instalado no computador. Gabarito, aqui correto, letra B. Olha só essa questão, até parece que eu sabia que iria aparecer. Eu comentei em uma questão anterior que quando você faz a instalação da sua impressora, você precisa instalar o drive para que o sistema operacional reconheça esse dispositivo. Veja o que essa questão fala. Um técnico de informática deseja instalar uma impressora local via cabo USB em um computador com o sistema operacional Windows 10. Em sua configuração padrão, um procedimento importante para garantir a funcionalidade completa dessa impressora é, veja, o que é que diz a letra E? Instalar o drive da impressora fornecido pelo seu fabricante. Então, gabarito aqui já matado com a informação lá no início aqui da nossa aula, letra E. Observe a seguinte estrutura de arquivos no explorador de arquivos do Windows 11, ambos em suas configurações padrão. Então, aqui já vale uma atenção. Nós temos a estrutura e veja que você se encontra posicionado na pasta 2024 e dentro dessa pasta existem esses arquivos, duas pastas e um arquivo compactado. Como é que eu sei disso? Porque a extensão .zip me identifica aqui um arquivo compactado. Então, vamos ver o que a questão continua dizendo. Um servidor público selecionou a pasta edificações, portanto, essa pasta aqui, clicou com o botão direito e, em seguida, clicou na opção enviar para, depois, pasta compactada. O que foi que aconteceu nesse momento? Ele acabou de compactar essa pasta edificações. Só que, veja bem, já existe um arquivo compactado com esse mesmo nome. O Windows não permite que existam dois arquivos com o mesmo nome. Então, o que é que vai aparecer aqui dentro da pasta 2024? Vai aparecer esse mesmo desenho de uma pasta compactada com o nome edificações. Como o nome não pode ser igual, porque já existe uma pasta nomeada, um arquivo nomeado assim, o Windows vai nomear edificações 2 e colocar a extensão .zip. Então, é isso aqui que vai aparecer. Então, após a execução dessa ação, é correto afirmar que, olha o que é que diz a letra A, um arquivo com o nome sugerido de edificações 2.zip será criado na pasta 2024. Gabarito correto foi o que a gente acabou de ver aqui. Considere a URL a seguir. Então, aqui nós temos a URL. E uma URL nada mais é do que um endereço de uma página na web, ou seja, na internet. Então, as partes que compõem uma URL são protocolo, nós temos um subdomínio, que é essa parte aqui do www, seguido de um domínio, que é essa segunda parte aqui, depois do ponto. E, por fim, depois da barra, nós temos o caminho do recurso. Então, sabendo das partes que compõem uma URL, veja, assinale a alternativa que contém o componente que representa o trecho, e aqui veja o trecho a partir da barra, onde nós identificamos
o caminho do recurso. Então, gabarito, letra C. Um usuário, por meio do Google Chrome, acessando uma página da internet de uso frequente, quis adicionar a página aos favoritos. Para adicionar a página sendo visitada aos favoritos, o usuário pode utilizar o seguinte atalho por teclado. Então, estou navegando aqui na internet, desejo salvar essa página nos meus favoritos para acesso posterior, posso fazer isso por meio do atalho tecla Ctrl mais D. Veja que aqui em cima já apareceu a janela, inclusive, para eu nomear essa página. E aqui eu posso concluir e ela vai ficar salva nos meus favoritos. Então, gabarito, letra C. Um servidor público estava navegando pelos arquivos do setor em que trabalhava, os quais estão compartilhados no Google Drive, quando acidentalmente removeu um arquivo da lista. Assinale a alternativa que apresenta o destino padrão dos arquivos após a ação executada, ou seja, a ação de excluir. E a banca aqui já quis pegar você em uma pegadinha, em uma casca de banana. Ela colocou aqui na letra A o seguinte, dizendo que esse arquivo vai para a lixeira do sistema operacional do dispositivo usado pelo servidor público. E esse item estaria correto se o arquivo estivesse armazenado no próprio computador. Mas veja que a questão está dizendo que esse arquivo está compartilhado no Google Drive. Então, se ele foi excluído do Google Drive, ele vai para a lixeira do Google Drive. Então, gabarito, letra B. Um servidor público está avaliando a possibilidade de compra de um dispositivo de armazenamento. Para isso, está estudando as características do SSD em contraposição ao HD. Assinale a alternativa que apresenta uma característica do SSD. Então, nós vamos ter uma questão que trata do confronto de características de um SSD e HD. Letra A. Maior consumo de energia. O SSD tem um menor consumo de energia quando comparado ao HD. Portanto, letra A, falsa. Utilizam discos magnéticos e cabeçotes móveis. Item falso. Essa é uma característica do HD. O SSD utiliza chips de memória flash. Apresenta partes mecânicas frágeis. Item falso também. Isso aqui é uma característica do HD. Letra D. Menor tempo médio de acesso aos dados. Essa é a nossa alternativa correta, letra D. De fato, o SSD ele possui uma maior velocidade em relação ao acesso de dados. Letra E. Preço de mercado habitualmente mais barato. Item falso. O SSD ele tem um custo mais elevado quando comparado ao HD. Então, nós finalizamos aqui mais uma bateria de questões comentadas de informática. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa aí o teu like, considere se inscrever no canal, deixa aqui nos comentários quantas questões você acertou, para qual concurso você vem estudando. E para você que desejar aprimorar o seu conhecimento na disciplina de informática, você vai encontrar o link na descrição desse vídeo para baixar a apostila com 800 questões comentadas de informática, para você fazer as suas anotações e cada vez mais melhorar o seu conhecimento. Valeu, um forte abraço e até a próxima.